A peculiaridade das empresas de tecnologia é alta escalabilidade em um ambiente de risco, né, com baixo custo. Não falo muito baixo custo, algumas empresas têm um custo mais alto, tem escalabilidade ou escalonabilidade. CNPJ não tem coração. Nós temos, CNPJ não. CNPJ não aceita desaforo. A gente tem essa sinergia, essa familiaridade, essa proximidade, mas o CNPJ ele não aceita isso. Que eu vejo dia a dia nos negócios que a gente assessora. Por quê? O ponto jurídico é muito importante, o ponto do comercial é muito importante, mas a organização comercial está muito deficiente, certo? Meu amigo e minha amiga, vocês que são advogados, vocês que querem aprender um pouco como crescer nesse mercado tão competitivo, hoje eu tenho uma história que a gente vai te contar. Na verdade não sou eu, é o entrevistado, é o que vai bater papo com a gente. Como é que ele saiu de vendedor de picolé a advogado de startups e uma referência no mercado aqui no sul de Minas Gerais e pode-se dizer no Brasil inteiro. Eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Igor Paz, que é natural de Boa Esperança, mas que trabalha aqui na região sul de Minas há muitos anos. Doutor Igor, é um prazer recebê-lo no Tutalkcast. Adu, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cadu. É sempre bom falar a respeito não só da temática empresarial, né? Mas fazer com que as trajetórias cheguem às pessoas para que elas se inspirem também e também possam alavancar seus negócios, suas vidas de alguma maneira. Se eu puder contribuir, vai ser de grande valia para mim, né? E também para quem estiver ouvindo, eu espero poder ajudar alguém aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje, né, ô Thiago? Mais uma vez, Tutalk presente aqui pra gente fazer esse bate-papo fluir naturalmente. Isso mesmo. Bom dia, Cadu. Bom dia, Igor. É um prazer recebê-lo. Eu espero que a gente possa ter um bate-papo aí muito enriquecedor para quem também é de startup, mas também para a pessoa que é um empresário já convencional, vamos dizer assim. Com certeza. Vamos lá, então, começando pela principal pergunta, que foi o começo da minha conversa aqui com o nosso telespectador, quem está nos ouvindo. Como é que você saiu de vendedor de picolé? Você carregou caminhão também, você fez um monte de coisa para poder chegar onde você chegou, né, velho? Como é que foi esse início aí? Deve ter sido difícil. Bom, eu sou original de Boa Esperança, né? Nasci lá, morei na zona rural de Boa Esperança durante muitos anos, né? E é engraçado porque quando eu falo para as pessoas que eu trabalho na área de tecnologia e eu tive a primeira experiência com um computador quando eu tinha 17 anos, a pessoa fala assim, mas não é possível, hoje em dia as crianças já nascem com o celular na mão, tá tudo certo, mas era uma realidade totalmente diferente, né? Eu morei na zona rural há muito tempo, muitos anos, eu sou um dos 5 irmãos que eu tenho, nós moramos lá e quando nós viemos para a cidade de Boa Esperança, né, deixamos de trabalhar na zona rural, a gente tinha que se virar, né? Só sabíamos mexer com rural. Ou seja, só sabíamos apanhar café, só sabíamos tirar leite, só sabíamos apertar a vaca. E, de repente, a gente mudou para a cidade e tinha que se virar. E se virar de qualquer maneira. Então, cada um foi para um lado. Um foi capinar a horta, um foi fazer o que dava. E eu resolvi me aventurar pelo que eu não sabia fazer. Conversar, falar e vender alguma coisa. Então, peguei tudo que dava. Então, vendi picolé. A primeira atividade que eu tive, né, na cidade de Boa Esperança foi vender picolé, juntar carrinho latinha. Na rua. Carrinho na rua. A minha mãe não gostava, porque antigamente tinha aquela visão, né, de que vendedor de picolé era moleque, era tentado, mas eu pegava os carrinhos escondidos. Antes não tinha esse negócio, a mãe tem que autorizar. O cara chegava lá, eu chegava lá, tem um carrinho aí pra mim? Tem, né? Não pode pegar aqui, é tanto, você ganha um picolé no final do dia. Olha só. Junto com o que você ganhar de comissão, né? E aprendi ali a conversar. Depois disso, tive outras experiências lá em Boa Esperança. Eu trabalhei como atendente de uma casa de frango. Aí depois... Você vendeu frango? Vendendo frango, lá é assim, a cidade em si, ela é muito ruralizada ainda, apesar de ter outras atividades, né? Sim. A cidade é uma cidade grande, mas como é uma cidade ruralizada, o volume de pessoas rurais era muito presente nos meios de semana, final de semana, e eu já conhecia o meio público rural, então era fácil de comunicar, né? Então, era uma casa de frango que ficava pertinho da rodoviária ali.
Então eu vendia frango, o cara me dava uns calotes, eu pegava tudo pagamento em frango. Eu juro pra vocês, eu fiquei anos sem comer frango depois que eu saí de lá, porque ele não me... Traumatizei. Ele não me pagava direito, aí eu pegava pagamento em produto. Ele me dava, não, leva esse produto aqui. Virou não... tipo uma permuta no negócio. Exato. Não faltava mistura em casa, mas era frango todo dia. Cada dia um pedaço do frango diferente. Bom que você ficou forte aí ó. Mas não era não, era magrelinha. Agora que eu engordei um pouquinho, né? Mas o que acontece, Cadu? Lá eu trabalhava com isso, mas sempre fui muito desenrolado, né? Fazia uma coisa, fazia outra. Então eu trabalhava com isso, estudava. Era muito cobrada. Minha mãe, por ser uma mãe solteira, ela nos cobrava muito a educação. Ela não estudou, então ela não teve oportunidade, mas nós, desde a roça, nós trabalhávamos e estudávamos muito. Sempre fomos bons alunos. Eu sempre falo, minha mãe nunca teve a preocupação de precisar ir numa escola por qualquer tipo de reclamação, mas na realidade era chamada por elogios. E assim, infelizmente, a gente não conseguia ter toda a disponibilidade de tempo para estudar, senão era a realidade totalmente diferente. Mas a gente trabalhava, eu e meus irmãos trabalhavam geralmente em 2 trabalhos. Então, durante a semana trabalhava e estudava, final de semana trabalhava de garçom, auxiliar de cozinha em um pesqueiro que tem lá em Boa Esperança. Nisso eu acredito que você aprendeu a dar valor no dinheiro. Com certeza. Na realidade, aprendi as primeiras experiências, eu falo assim, a construção de todo o empresário, todo profissional, ela passa por fases, né? Então, a primeira fase do esforço ali, de querer botar a mão em recursos para ajudar em casa. Uma família de 5, com a mãe solteira, tendo todo mundo trabalhar, amigo, a realidade era difícil. Então, cada um, desde pequeno, eu tive minhas contas a serem pagas. Então, eu comecei a dar valor e enxergar, né? E ter o negócio das outras pessoas como se fosse o meu negócio. Eu percebia que aquela atitude ajudava. Então, por exemplo, eu com 15 anos, eu abri e fechava o estabelecimento. Então, eu tinha responsabilidade pelo dinheiro, eu fazia tudo. Então, eu tinha esse nível de responsabilidade, autorresponsabilidade lá, gerada por uma família que precisava de autorresponsabilidade. Você vê, diferente do americano, né? O americano já tem essa visão de que o filho ali, dependendo do mês, né? Eles pegam as férias escolares pra trampar, velho. Em vez de ficar, né, na gandaia, cachaçando, saindo curtindo com os amigos, muitos pais viram e falam assim, ó, você vai trampar aí no final do metade do semestre aí, pra depois no final do ano você ter que comprar suas coisinhas no Natal, por exemplo, né? Exatamente. A gente já não tem essa visão de empreendedorismo cedo, né? Não, é difícil. No meu caso, por exemplo, você vai estudar. Foca nos estudos aí, não precisa fazer. Já no seu caso, foi a necessidade que te fez enxergar o empreendedorismo, né? Na realidade, lá em casa, todos os irmãos, eles tinham esse senso de autorresponsabilidade, as mulheres e os homens. Às vezes eu não gosto nem de entrar tanto nesse assunto, porque as pessoas acham que é tipo vitimismo. Eu não gosto nem de falar desses assuntos. Mas é a tua história. Principalmente no setor, porque as pessoas acham que a gente tá tentando assim, ai, coitado. Não, mas eu nem gosto. Pra mim foi muito fácil fazer o que eu fazia, trabalhar do jeito que eu trabalhava, porque pra mim era prazeroso, pra minha família. Então, se tava dando resultado pra minha família, eu tava feliz. Então, não me importava em trabalhar, porque minha mãe também trabalhava em 2, 3 trabalhos para manter a casa, né? Como eu disse, não é fácil manter uma casa com 6 pessoas, certo? Então, moramos de favor muitas vezes. Então, essas condições elas foram melhorando com o estudo. O estudo fez com que nós transformássemos as nossas vidas. Então, hoje, todos meus irmãos são formados, graduados. Eu sou o mais jovem, mas a gente nunca teve empresários na família. Não tinha nem exemplos. A gente nunca teve exemplo de empresa, de empresário. Um tio empresário. A primeira geração de formados, graduados, fomos a nossa. Foi a nossa família, os nossos irmãos. Então, a gente não tinha sequer um graduado Vocês desbravaram o trem ali. Exatamente. Então foi um saindo, com 17 anos, cada um ia saindo de casa, né? Foi a primeira minha irmã, depois a outra, depois a outra, depois a outra, cada um seguiu uma área, ninguém seguiu a mesma. Por que o direito? Tá, vamos lá. Agora chegou o X da questão. Por quê? Veja bem, eu trabalhava lá em Boa Esperança fazendo várias atividades. E aí, de repente, na escola, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como office boy de um escritório de contabilidade / advocacia. Era um escritório pequeno, tinha 3 funcionários e o advogado, o Valdemir Moreira, um grande abraço, me deu essa primeira oportunidade. E lá eu trabalhava de organização de documentos e aquele corre. Só que tinha um estagiário lá, que era o Marcelo, que ele era assim, um cara
me parecia eu no futuro. Parecia eu de diversas formas. Ele era uma pessoa de origem pobre, humilde demais, morava igual eu, morava no pior bairro da cidade. A gente tinha muitas coisas parecidas, só que ele era mais velho. E ele andava com um vadimeco no braço o tempo todo. E aí eu falava, cara, aquela pergunta que todo mundo faz, você já leu esse livro inteiro? Lógico que não, mas... aí ele falava, não, isso aqui... É instrumento de mudança da minha vida. Isso aqui vai mudar a minha vida, Igor. Falei, caramba. O que você tá falando? Não tô entendendo. Olha, isso aqui... E era assim, só pra você pensar como ele era. Era um cara que não tinha dentes. Ele tinha alguns dentes na boca só. Ele era jovem. Falava bem, sabe? Bem rural. Igual eu, falava bem arrastado. Já tinha um filhinho cedo. Teve o primeiro filho com 17 anos. Morava com a esposa já. No pior bairro da cidade. Numa casa bem péssima. E ele ganhava ali, era R$200 de estágio e tinha uma bolsa na faculdade, na Fadiva, e ia e voltava todo dia. Basicamente, eu falei assim, cara, como é que esse cara tem tanta esperança, assim, tanta coisa, e eu não tenho? Eu não consigo visualizar o futuro igual ele visualiza. O que ele tá vendo? Você vivia o dia ali. Eu vivi o dia. Eu tava querendo tirar... O meu objetivo era tirar um dinheiro para ajudar minha família, para pagar uma conta ali. Não tinha objetivos, porque nós não fomos treinados para ter grandes objetivos. Infelizmente, na origem que nós viemos. Teu objetivo, acredito que era o que ia ter na mesa ali. Exatamente. Que ia ter no prato. E aí, lá eu comecei a ficar um pouco mais obstinado, a entender que, peraí, qual é o impacto que isso vai causar na família dele? Tem uma oportunidade de causar um impacto grande. E aí, ele ainda falava outras coisas. Falava assim, o direito, ele, além de transformar a minha família, vai ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Vou ajudar pessoas a fazerem isso, a fazerem aquilo. Ele gostava muito da área previdenciária. Ele falava isso com muita clareza. E ele tinha um brilho no olho que eu não tinha. Ele tinha aquela obstinação. Falei, cara, esse cara tá transformando. Aí que eu comecei a me interessar pelo direito. Então, ele estava no segundo ano do ensino médio, né? Indo pro segundo ano, eu bati na mesa e falei assim, eu vou fazer direito. Não importa como, não importa por quê, eu vou fazer direito. E aí eu comecei a pesquisar, estudar. Não sabia nem o que acontecia, como é que era, como é que funcionava. Você achava que era igual nos filmes lá, né? Achava que era igual nos filmes. Pegando um gancho aqui, Cadu, não sei se você reparou na fala do Igor, que é a palavra obstinado. Sim. Você já tinha escutado essa palavra? É o famoso sangue nos olhos. É isso mesmo. E aí, quando você vê isso tão evidente, porque assim, eu me sentia uma pessoa obstinada em fazer o que eu precisava. Então, eu trabalhava como garçom. Nessa época, eu estava fazendo 2, 3 trabalhos, só que não tinha um objetivo. E você trabalhar sem objetivo morrer na praia. Nadar contra a maré. E ali eu tive um objetivo na vida. Eu quero ser advogado. Para quê? Para ajudar a transformar a minha família e transformar outras pessoas. Por quê? Ele me mostrou a quantidade de possibilidades que o direito proporcionava. De ajudar e impactar outras pessoas. Eu falo assim, o direito se tornou toda a vida foi uma ferramenta de transformação. Basta você saber usá-lo, né? A pessoa fala assim, a lei, a justiça. Não, infelizmente a justiça não é assim que funciona. A justiça precisa ser motivada. E ele me mostrou como motivá-la. Como usar isso como ferramenta. E como que entra a questão da startup, a questão da inovação. Como que foi? Que momento que foi? Foi na faculdade mesmo? Na faculdade, foi. Que você impactou. O que acontece? Quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer direito, fiz o vestibular, passei no vestibular, só que consegui uma bolsa que ainda me consumia muito dinheiro. Então, eu mudei para Varginha, não tinha emprego, não tinha nada. Eu tinha o dinheiro exato da primeira parcela da faculdade. Falei assim, preciso arrumar um trabalho. E aí eu bati perna, imprimi uns 200 currículos. Não tinha experiência, só tinha experiências aleatórias, né? Que não servia muito para as atividades aqui de Varginha. E meu primeiro trabalho foi numa padaria. Nessa padaria, eu comecei eu conseguia tirar a grana para pagar a faculdade e sobrava um valor que era R$125 o aluguel da República. E aí eu conseguia morar na República. Isso faz quantos anos? Hein? Isso fazem 9 anos. 9 Cara, anos. olha que interessante. Faz 9 anos... E ele lembra exatamente quanto que ele ganhava, exatamente quanto sobrava. Né? Não esqueço. Eu tenho a foto do meu olerite da padaria, que era R$687, salário comercial. E o valor da faculdade era 600. Então eu tinha que fazer os bicos, senão não conseguia pagar a alimentação e coisa. Então, tudo na ponta do lápis, era na ponta do lápis. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 sem ir para Boa Esperança, porque eu não tinha dinheiro
eu tinha que ir de carona. Se eu não conseguisse carona, eu ia ter que pagar o ônibus, então eu ia ficar na estrada. Então eu falei assim, eu não vou. Caraca. E aí eu ligava pra minha mãe, eu com meus irmãos tinha isso combinado. A gente nunca ligava pra reclamar. Ligava, mãe, tá tudo bem, maravilhoso, mas tava roendo o osso. Sim. Entendeu? Foi assim. E aí o que acontece? Na faculdade de Direito, eu percebi que eu queria ser advogado, porque a faculdade ela abre o leque muito grande. E aí eu ficava, Tem que área que eu muitas vou? áreas do direito, né, Muito, velho? milhares de áreas. E agora tem muito mais, tem os subnichos do direito. Então você pega, tem direito civil, direito tributário, direito criminal. Aí tem um criminalista que vai trabalhar só com acompanhamento de flagrantes. Tem outro que vai trabalhar só com drogas, só com entorpecentes. Não que ele aqueles vai tipos. trabalhar com a droga, viu? É. Vai defender o cara que tava, teoricamente, Exatamente. até que se prove o contrário, com a droga ali, né? Então, cada área tem milhares de sub-áreas. Então, eu tinha que decidir isso. E aí, na faculdade, eu fui tendo algumas experiências e eu precisava fazer mais dinheiro e não queria ficar ralando igual eu queria. Igual estava acontecendo. Eu estava ralando demais, estava estudando demais, não estava indo. E aí, eu comecei a fazer alguns projetos sociais, certo? Para economizar a faculdade. Fiz um projeto que chama Projeto... Antigamente era Fadiva nas escolas, virou Direito nas escolas, em que, com pouco conhecimento que a gente tinha de direito, a gente ia nas escolas aqui da região, nós fomos em todas as escolas da região, falar a respeito de direito de maneira simplificada. Então, temas como direito das mulheres, temas de direito criminal, principalmente para as escolas mais marginalizadas, que a gente tinha um problema. As próprias diretoras pediam, eu queria que você falasse de um tema aqui de tal coisa. E a gente levava esses temas, eu mais dois. E a gente estava no terceiro ano da faculdade, sabíamos pouco, mas já sabíamos muito mais. Abordava o ECA também pra molecada lá. Porque o direito foi muito impactante para nós. Falei assim, cara, mas que choque de realidade que é esse? O direito, ele abre muito a nossa mente. E aí, nós começamos a fazer esse projeto, e aí eu comecei a ficar desenrolado. A conversar, a falar mais. E aí eu chegava nesses locais, as pessoas pediam advogados. Ah, você é advogado? Só que não era. Você é advogado? Você pode me ajudar num negócio? Ah, tem um processo aqui, tem um processo assado. Aí eu falei assim, cara, eu preciso de grana. Não aconselho, tá, pessoal? Advogar. Mas pode? Não aconselho. Não pode, tá? Mas você tava numa Mas situação... eu tava numa situação que, se eu não fizesse, a necessidade ia bater muito forte. Entendeu? Eu renegociei faculdade várias vezes porque não tinha grana para pagar, eu renegociava, ia pagando, demorei assim, a estabilizar muito por causa disso, porque realmente a grana não dava e o tempo não era o bastante para conseguir todo o recurso que eu precisava. E aí o que acontecia? As pessoas chegavam para mim e ofereciam, Igor, tem uma oportunidade, tem um processo aqui contra a empresa tal. Era coisa muito simples, sabe? Aí eu chegava, tinha um conhecido que trabalhava na faculdade, trabalhava na cantina da faculdade, que tinha um AB, mas não usava. Aí eu chegava nele e falei assim, olha, você revisa as coisas para mim, eu faço, você revisa. E aí eu estudava, fazia, ele revisava, nossa, Igor, tá melhor que as minhas, não sei o que. Distribuía, fazia o processo e assim eu fui fazendo. Então, no terceiro ano de faculdade, eu já tinha clientes, as pessoas já sabiam que eu era advogado, mas eu não era, certo? Mas eu já tinha postura, já conversava, já dialogava. Mas você não se apresentava como advogado. Não, nunca me apresentava. Né? Me apresentava como assessor jurídico. Sou assessor jurídico. Paralegal, né? Você faz o trampo ali, mas quem assina é o advogado, que vai ter que revisar ali a ação, né? Mas o que é aquele conceito, né, que a gente usa muito na tecnologia, fake it until you make it, minta até que se torne verdade, né? Eu precisava mentir para mim mesmo, falando, não, já sou, eu queria ter aquela postura. Então muita gente acha que eu tenho 20 anos na advocacia, mas eu não tenho isso tudo. Porque faz tempo que eu me expresso como um advogado. E aí como é que chegou o setor de tecnologia na minha vida? Tendo em vista que eu sempre era mais desenrolado, trabalhava muito conversava muito com muitas pessoas, as pessoas me conheciam, eu trabalhava, fazia bicos, até estava conversando mais cedo aqui com o Bagui, a respeito de como eu trabalhava, fazia meus bicos em eventos. Então eu fazia eventos, carregava caminhão, né, carregava caixa de som nos finais de semana. Então sábado e domingo eu virava os finais de semana trabalhando, carregando caixa de som. Então trabalhava em produção de shows, viajava o sul de Minas inteiro fazendo isso e ganhava um cachezinho ali, 100, 150 reais no máximo, para fazer aquele trabalho. E virava a noite ali. Nesse ambiente eu conheci algumas empresas. E uma das empresas foi uma empresa de tecnologia aqui de Varginha. Ó, que legal. Chamada Pentacústica. Essa empresa ela tem uma inteligência de fazer ferramentas
peças de tecnologia, talvez vocês tenham aqui ou não, réguas de energia em circuito impresso. Então, é uma empresa basicamente de engenharia. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, eu sou assessor jurídico. Eu estava no 4º ano da faculdade. Eu sou assessor jurídico e eu quero fazer assessoria para sua empresa. Ah, mas que assessoria? Eu não preciso de assessoria jurídica. Aí eu comecei a falar um monte de coisa que ele precisava e não sabia. Tipo, o cara aí nem ele falou sabia assim, que tinha um monte de coisa que podia dar problema pra ele. E ele tava lá visitando um palco em Campos Gerais, um show de Maiara e Maraíza, sei lá, alguma coisa assim, um Rick Renner, não lembro, um show bem aleatório. E eu falei pra ele, eu vou ser seu advogado, vou ser seu assessor jurídico. Ele, não, mas vai lá segunda-feira, vamos lá, vai lá pra você conhecer a empresa. E aí eu comecei a fazer assessoria lá. E lá... Vamos lá, pegando esse gancho aqui, o que seria 3... Cita aí 2, 3 exemplos de uma empresa que precisa de uma assessoria jurídica que o cara desconhece que foi o argumento que você utilizou para entrar. Legal, vamos lá. Primeira coisa, ele era uma empresa que trabalhava diretamente com vendas comerciais de grande valor. Então, ele não trabalhava com pequenos produtos. O ticket médio do produto dele era R$300, mas os projetos de venda dele eram 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Então, eram projetos caros, que davam problema. Então, os produtos dele valia muito, naquele motivo específico, valia muito a pena ele até tomar de volta em caso de não pagamento. Então, eu falei para ele de uma cláusula no contrato dele que ele conseguiria restituir o produto e revendê-lo depois em caso de não pagamento. Certo? Que a gente consegue fazer uma ferramenta muito fácil, que grandes contratos, principalmente de... Tipo, que faz com o carro? Tipo que faz com o carro. Porque o valor do equipamento dele era alto, dos projetos, então compensava. 100 pau é o valor de um carro bom. E a hein? depreciação do produto dele era baixa. Então compensava. Então eu falei isso para ele. Não é que é verdade mesmo? Segundo ponto, ele estava crescendo muito a equipe. E ele precisava no planejamento trabalhista. Ele tinha medo de riscos trabalhistas. E realmente... era um risco, porque ele trabalhava com energia elétrica de alta voltagem. Então, eu comecei a acentuar para ele, você tem problema disso, vai ter problema disso. Você usa os EPIs? Como é que está sendo a troca de EPIs seus? Isso aí era uma habilidade que eu já tinha, porque eu estava estudando aquilo e eu já gostava da área empresarial. Eu tava com aquela visão mercadológica. Eu nunca tinha... Ali eu fiquei assim 1 hora falando com ele a respeito desses assuntos. Aí eu falei, a sua expansão trabalhista precisa de um planejamento. Então, você precisa do planejamento para crescimento, você precisa de uma política de cargos e salários, você precisa regular melhor isso, porque senão você vai se estrepar. Amanhã, eu falei para ele assim, se você precisar contratar 5 pessoas amanhã, você não consegue. Consegue? Não consigo. Por quê? Você não tem contrato, você não tem isso. Então, a expansão dele ele estava segurando a expansão por medo de crescimento. E aí, outro ponto que eu comentei com ele é a respeito de ele ter tranquilidade, né, para gerir e tocar o seu negócio sem se preocupar com o jurídico o tempo todo. Então, falei para ele, todos os aspectos da empresa, eles são abarcados de maneira preventiva. Então, é aquele negócio. Se eu esperar o problema acontecer para resolvê-lo, é muito mais trabalhoso e muito mais caro. É mais fácil eu prevenir do que remediar, né? Então, essa filosofia, ela é básica. Hoje, eu falaria até mais coisas para ele, de detalhes. Mas essas peculiaridades da empresa dele, eu já tinha visualizado só nos diálogos. Então, era uma coisa muito comum para mim. Eu acho que quem trabalha na área empresarial, não sei se vocês são assim, mas eu chego num lugar, eu fico imaginando a rentabilidade, fico imaginando os problemas, fico imaginando, olha, como é que pode crescer, como é que não pode, qual é o ticket médio daqui? Será que ele tem LTV? Será que o churn dele é quanto? Entendeu? Atendimento é bom, tem isso. Então eu fico pensando nisso. E essa curiosidade, né, acima de tudo, obstinação e curiosidade, ajudou muito e ajuda constantemente a captar novos clientes dessa forma e mostrar para eles. Né? Pegando o gancho aqui de 2 métricas que ele citou, não sei se você que está nos escutando conhece, né? O LT que as 2 métricas elas estão muito envolvidas na Tutalk, né? Então, para quem está acompanhando, a Tutalk é uma startup voltada para o marketing conversacional, que é a automação dos canais de atendimento, e a gente tem alguns KPIs que a gente utiliza para nortear o nosso crescimento, o nosso planejamento. O LTV, pessoal, nada mais é que é o tempo de vida que o cliente fica com você. Então, quanto mais tempo o cliente fica, mais ele contribui e mais naturalmente gera mais faturamento. Então,
é algo que a gente tenta, né, aumentar esse tempo de vida. Hoje a gente tem um departamento de sucesso do cliente, Igor, que basicamente o objetivo é isso, aumentar o tempo de vida. E o que dá para perceber? Hoje a Tutal, que ela trabalha com mais de 18 nichos diferentes. Então a gente não é uma empresa que quer automatizar somente escritório de advocacia. Então a gente tem desde advogados, que são clientes nossos, os advogados que nos procuram, muitas das vezes eles têm duas demandas. Uma demanda seria o cara faz um tráfego pago pesado, ele tem que qualificar para ver se o cara encaixa ou não, e aí a gente vem com automação fazendo processos de qualificação. Esse é um perfil de advogado. E o outro perfil, quando o escritório é muito grande, onde tem 20, 30 números de WhatsApp diferentes, ele passa a não ter controle do que realmente está acontecendo, e aí a nossa ferramenta ela vem para quê? Para você ter gestão daquilo que acontece. Então, você vai conseguir ver em tempo real todas as conversas que estão acontecendo. Você consegue transferir uma conversa para setor e uma conversa também para usuário. Então, vamos imaginar um processo. Em vez de ter 4, 5 telefones do escritório de advocacia, um chamando, pedindo papel, o outro pegando, pedindo informação, o outro atualizando o processo, você consegue, com o número salvo, ir transferindo e o cliente ele tem a jornada num único número. Então, o LTV é algo que a gente preza muito e a outra métrica que você deu foi a questão do churn. O churn nada mais é que a taxa de cancelamento. Então, como modelo da Tutal, que é um modelo inspirado na Netflix, que a gente chama de que é um modelo de SaaS, que você paga para utilizar. Então, o churn também é medido mensalmente e é algo que vai nortear para a gente tomar as decisões. Então, por exemplo, você faz uma campanha de marketing voltada muito, vamos supor, para o setor de advocacia. Mas a taxa de churn daquele setor é muito alto. Então é algo que você vai colocar no planejamento. Faz sentido eu gastar dinheiro em marketing, sabendo que o churn, vamos supor, do pequeno empresário, ele é bem menor do que o churn de advocacia. Então você vai comparando métricas para pegar e tomar a decisão. Isso é importante, a gente não mexe. É difícil de você ver uma empresa, principalmente as de pequeno porte, que se preocupam com isso, né? Com métricas, com números, com dados. E você trouxe uma informação no meio da sua fala sobre essa empresa, né? Uhum. De que me trouxe uma memória afetiva na época da faculdade sobre a questão do plano de negócio, que é básico, né? E junto com o plano de negócio, você tem que ter um respaldo jurídico. Não adianta só você criar só o seu planejamento estratégico, análise SWOT, e SMART e por aí vai, sem você ter também ali, eu vou colocar a empresa, vou colocar para torar mesmo, vou para cima e ter essa visão mercadológica igual vocês estão falando aí. Uhum. Só que se você não tiver um respaldo jurídico ali, irmão, você quebra rapidinho, porque é muita coisa, né? Questão trabalhista, hoje em dia, nossa senhora. Olha, e eu vejo assim, você falou diversos pontos assim, que eu vejo dia a dia nos negócios que a gente assessora. Por quê? O ponto jurídico é muito importante, o ponto do comercial é muito importante, mas a organização comercial está muito deficiente, certo? Então, ferramentas como o que a agência Tutal tem são essenciais, assim, mas assim, mais do que essenciais. Por quê? A gente vive hoje num ambiente digital, então grande parte das empresas que a gente atende está no ambiente digital, mas tem empresas tradicionais também. Elas passam por diversos problemas. Beleza, a gente tem 2 cenários. Empresas que se organizam excessivamente e não conseguem crescer, empresas que crescem muito e não conseguem se organizar. Então tem esses 2 cenários dentro do meu negócio. Para mim, empresa boa é empresa que vende, certo? Empresa que vende muito. Só te interromper, quando tá vendendo, Cadu,
Não uma tem beleza. problema. É uma beleza. Não tem problema. Os problemas vai se resolvendo. Vai se Parou resolvendo. parou de vender, né, Igor? Exato. Eu tô Bicho nessa pega, fase bicho aí, pega. velho. Graças a Deus, tô indo nessa fase. O medo é, tipo assim, quando acontecer isso que você falou. Por isso que é importante você ter tudo que você falou, né? Juntamente com a Tutal, que é questão de ter TLV, né? LTV. LTV, de ter todos esses KPIs aí bem organizados pra não sofrer no futuro, né, velho? É. E ter indicadores é essencial para o crescimento. Então, só voltando ao assunto, para a gente chegar nesse assunto de novo. Atendendo essa empresa, eu comecei a entender como é que as empresas funcionavam, os principais problemas, e eu comecei a entender de investimentos também para empresas. Eu comecei a ir em eventos de investimento para captar investimentos para essa empresa também. E aí entender um pouco mais, entender mais o mercado. Foi aí que eu comecei a entrar no roteiro de empresas a nível nacional. Comecei a entrar com parcerias com o Sebrae. Sebrae, gente, um grande abraço para o Sebrae Sul de Minas, um grande mantenedor, acelerador de empresas que poucas pessoas dão crédito, mas é uma das instituições que mais alavancam empresas. A Tutal a gente passou por 2 processos de aceleração. Um é pelo CID.gov, que o Igor também faz parte, é mentor do CID.gov. O CID.gov, o que é, pessoal? É um braço do governo voltado para inovação e aceleração. Então, a gente passou por isso. Eu já contei alguns episódios anteriores. Mas o Sebrae, a gente também passou por um programa que é chamado Allen, do Sebrae, onde a gente criou uma meta e teve alguns acompanhamentos e tal. Foi bem legal também. Isso é Porque legal, velho. o Sebrae foi um dos primeiros entes a falar a respeito de inovação no sul de Minas. Então, quando eles começaram a falar disso, outros ecossistemas, a gente chama de ecossistemas, ambientes de inovação espalhados no Brasil, começaram a se desenvolver. E o sul de Minas virou um grande destaque a nível internacional e nacional por causa disso. Né? Não só por causa das iniciativas do Sebrae, mas de outras iniciativas também que a gente pode comentar. E aí, o que é o ponto principal? Né? Eu comecei a entrar nesse roteiro, comecei a me interessar, né, a respeito dessas empresas e entendi que a maioria eram embrionárias mesmo, estava tudo começando. Você já estava formado? Eu estava me formando. Estava no último ano e eu vim fazendo essa assessoria para essa empresa e fazendo outros trabalhos, outros bicos e construindo meu escritório, né? Quando essa construção começou, a gente falou assim, olha, não dá para viver no setor empresarial e tecnologia sem contribuir alguma coisa. Não dá. Isso aqui que vocês estão fazendo é uma contribuição. Não vou falar contribuição social, mas contribuição empresarial, que muitos empresários vão ouvir isso aqui, em 1 minuto que você falou, que eu falei, o que nós falamos aqui, ele vai tirar uma ideia que vai alavancar um pouco o negócio dele. Uma viagem num carro, né? O cara às vezes vai pra São Paulo daqui de Varginha, vai ouvindo o Igor falando de um monte de coisa que vai ajudar ele a crescer, né? Exato, mas não precisa ser tudo, precisa ser 1 minuto, às vezes, do conteúdo. E aí eu falei assim, a gente tem que contribuir com alguma coisa. Cheguei no pessoal que trabalhava comigo, vamos fazer uma palestra, vamos chegar no Sebrae e vamos conversar com eles para rodar essa palestra, porque antes ainda não tinha a vibe do podcast, né? Vamos falar de inovação, jurídico para inovação, como a gente pode ajudar essas empresas que estão aqui no sul de Minas a acelerar os seus negócios com segurança. Porque a gente está falando de investimentos já, a gente está falando de detalhes de propriedade intelectual, dados, termos de uso, políticas de privacidade, detalhes assim que toda empresa que queria alavancar no digital precisava. Deixa eu só pegar um gancho aqui, para quem está escutando, você citou a questão do investimento. Sim. Hoje, dentro da realidade, né, do nosso país, a gente sempre bateu, Cadu, e todo mundo sabe como que é a dificuldade de empreender. A gente sabe que é difícil, Sim. Né? Envolve N fatores para você ter sucesso, tanto que mais de 50% das empresas no Brasil quebram, fecham as portas nos 2 primeiros anos. Quando você fala investimento, vamos falar Tutalk, Certo. ela quer buscar investimento. Como que o Igor contribui pro cara que está do outro lado, que escuta, e falando da Tutalk como um todo, da área de investimento, você bateu na porta da Tutalk, o que você tem a dizer para nós? Legal. Conta aí. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer esse roteiro de palestras junto com o Sebrae, o objetivo era esse: pegar uma empresa que estava no início, né, da sua carreira, no desenvolvimento que a gente chama de MVP, né, a validação da empresa, e fazer com que ela saísse do MVP e o comercial acompanhasse o jurídico para ela poder captar um investimento, seja de qualquer tamanho.
né? Falando de investimento, como é que funciona? E é uma das coisas que eu mais faço lá no escritório. Todos os nossos clientes, de alguma forma, ou já participaram de rodadas de investimento, ou já captaram investimento, certo? Então, ou governamental ou de pessoas físicas. Como é que funciona o universo do investimento nas startups? E é um negócio muito interessante, muito legal. Se você for avaliar uma empresa, talvez para tal que seja mais fácil, normal isso, mas para a grande maioria do público eles não entendem que uma empresa de tecnologia que tem um estagiário, 2 sócios, vale mais do que um supermercado muitas vezes, vale mais que um posto de gasolina, vale mais do que negócios que supostamente a gente acha que tem um grande valor. Mas por quê? Por causa da peculiaridade. A peculiaridade das empresas de tecnologia é alta escalabilidade em um ambiente de risco, né? Com baixo custo. Não falo muito baixo custo, algumas empresas têm um custo mais alto, tem escalabilidade ou escalonabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que com pouco recurso, pouco investimento, ou um investimento reduzido, eu consigo atingir um público muito grande, ou então um valor agregado muito grande. É isso que as empresas de tecnologia têm de diferencial. Então, eu faço, digamos, se eu investir fizer um aporte, um recurso de 100 mil reais em um supermercado, ele se dizima em uma semana. Numa startup, talvez eu consiga fazer com que ela fature 1 milhão, 2 milhões em pouco tempo, certo? A depender do modelo de negócio da startup. Isso que é a principal peculiaridade deles. E aí, quando a gente fala de investimento, captação de investimentos, a gente tem várias modalidades. Você falou de um que é o CID. O CID é um programa governamental, como você disse, que ele tem esse nome, mas o CID é de semente, ou seja, investimento semente. É uns investimentos embrionários, iniciais, que podem vir com dinheiro ou geralmente podem vir também com algum suporte organizacional, algum suporte jurídico, algum suporte contábil, suporte de marketing, relacionamento. Então, são ferramentas que você pode usar para crescer o seu negócio, em troca ou não de participação. Então, o que quer dizer isso? Digamos que nós fomos fazer uma startup aqui, não vamos pegar a agência Tutalk. A Tutalk é avaliada em 10 milhões de reais. Para chegar nessa avaliação, ela tem vários critérios que a gente precisa avalia chegar. Também, você é um avaliador? Eu não avalio, mas eu tenho um especialista no escritório que faz essa avaliação. Por quê? Sem essa avaliação da sua empresa, e aí todo empresário, não só de tecnologia, recado, saiba o valor que a sua empresa tem. Valor não é capital social, não é só estrutura, é o potencial de crescimento que você tem de 5 a 10 anos com determinadas características de cálculo, certo? O que precisa se fazer? Vai começar. Digamos que a gente quer iniciar um processo de captação de investimentos. Olha, eu preciso de tantos mil reais, 1 milhão de reais para alavancar a Tutalk, por exemplo. Eu preciso saber um valuation, saber quanto eu vou valer para aquela rodada e quanto eu estou disposto a dar de participação da minha empresa para alguém em troca disso. Em troca desse dinheiro. Então, digamos que nós valemos 10 milhões, eu vou buscar 1 milhão por 10%. Essa é a lógica. E o investidor, ele entra como sócio? Não, o investidor ele não entra como sócio. Ele faz um contrato com você de investimento em que ele vai captar esses 10% ou o dinheiro de volta em 5 anos. Por quê? Ele não tem responsabilidade como sócio, ele só tem cobrança. Sabe aquele sócio chato que pode ficar no teu pé o tempo todo, que fica ali, que rola, e aí, esse indicador, e aquele, ó, tá perdendo aqui, tá crescendo aqui, o investimento foi pro lado errado. Então, esse cara, ele é teu sócio, mas ele não tem responsabilidade nenhuma. Se você der errado, o problema é seu. Sim. Mas se der certo, o problema é dele, certo? A vantagem é dele. Pode parecer maléfico, mas é que o mercado é. Então, o que se faz? Por que tem que ter o valuation? Por que a empresa tem que estar estruturada? Digamos que a Tutalk quer captar esse investimento. A primeira coisa que o investidor faz é falar, você quer 1 milhão? Beleza, eu posso te dar 1 milhão. Assina aqui a promessa. A promessa que eu vou te dar 1 milhão daqui 30 a 60 dias, se você passar pelos meus critérios comerciais, contábeis e jurídicos. Passou por esses 3 critérios, aí a gente pode investir o dinheiro. Por quê? Aqui é um banco, amigo. Eu quero gerar o maior nível de segurança possível para os meus investidores, para quem está colocando dinheiro na sua empresa. Então, o que eu faço? Eu faço uma avaliação jurídica e vejo, além de outros aspectos, eu posso ver antecedentes criminais dos sócios, eu posso ver o histórico da empresa em 3, 4 anos para trás, eu posso ver a potencialidade que ela tem no meio do mercado dela. Então, por exemplo, o volume de concorrentes... Você vai puxar a capivara da empresa.
de cabo a rabo. Geralmente são, assim, 90 itens que a gente avalia em uma, que a gente chama, um processo chamado due diligence. Due diligence nada mais é que uma auditoria feita pelo investidor para avaliar se você está apto ou não a receber investimento. Aí eu posso contar alguns cases. O Corinthians está precisando do C, hein, doutor? Mas dá até medo. Mas olha para você ver. Deixa como tá. E como tá? Nós passamos por uma rodada de investimentos recente com a Embraer, por exemplo. Um cliente nosso foi investido pela Embraer. Eu posso falar porque já é público, né? A Nex Atlas, que é uma empresa de aviação de Itajubá. Foi um investimento, eu não posso falar o valor do aporte, mas fez um bom aporte. E esse aporte foi somado com o relacionamento da Embraer. Então, uma empresa de aviação, de tecnologia, sendo investida pela segunda maior empresa de aviação do mundo, é algo inestimável. Mas foram 90 dias de conversa e de reunião toda semana, falando, olha, esse documento aqui, muda essa cláusula, melhora isso aqui, melhora. O trabalho que eles tiveram, porque o fundo de investimento deles é extremamente minucioso. E geralmente, quem a gente lida quando a gente está do lado da startup? Contra Big Fours. As grandes empresas de consultoria, né, as 4 maiores empresas de consultoria, geralmente prestam serviço para grandes investidores. Para investidores menores, por exemplo, eu invisto em algumas startups, valores menores, certo? Eu faço a minha análise. Eu faço a minha análise comercial, eu faço meus contratos e tal. Mas quando a empresa passa de R$1 milhão, R$1,5 milhão de investimento, que vai ali corroer 1%, de 5% a 15% ou mais de participação da startup, a gente precisa levar o nível, colocar a régua lá em cima, porque o nível de cuidado é muito grande. Não é pouco dinheiro e para a empresa também é um nível muito caro de investimento. Se eu trago um investidor ruim para dentro, o que acontece? Eu fico com peso morto. E aí eu não consigo progredir, não consigo crescer, porque ele não é o salvador da pátria, ele é só um recurso. Agora, se eu tenho alguém que envolve a empresa de maneira a ajudar ela a crescer, o investimento acaba se tornando banal. É um dinheiro, mas o que essa pessoa, que esse investidor pode proporcionar para crescimento do meu negócio é muito grande. Resumindo, que para quem assiste Shark Tank, Nossa exatamente. Senhora. basicamente é isso que ele tá Você dizendo. acabou de falar um negócio, porque muitas vezes é tipo assim, numa questão de uma startup é muito fácil, muito simples, não digo muito simples, mas é muito comum de haver as sinergias entre empresas, né? De unir forças e ter um crescimento mútuo ali e cooperado, né? Uhum. O que você tem que tomar cuidado na hora de fazer isso? Por exemplo, eu tenho a minha empresa lá, Terra Mídia Video Marketing. Certo. Tem a Tutalk. Uhum. Tiago, vamos unir forças? Tipo, eu cuido do vídeo, você cuida da operação de automação. Certo. O que o Tiago e eu tem que tomar cuidado na hora de fazer essa parceria acontecer? E isso serve para você que está assistindo, que às vezes está num processo de juntar forças aí, né? É o famoso M&A, fusões e aquisições. A gente tá trabalhando recentemente e fez um outro também no setor agro, né? Uma empresa austríaca investindo numa empresa de Itajubá. E o que são os critérios que a gente avalia? Principal, né? A gente não está falando nada de jurídico agora. Características dos sócios. Por quê? Isso é um pilar básico de todo relacionamento. É igual um casamento. Eu sempre falo, é um casamento sem sexo. É um casamento que vai ter briga, vai ter discussão, mas tem que haver sinergia para ter continuidade. Só não vai ter beijo. Só não vai ter beijo na boca. O que acontece? Ou não, né? Vai saber, Esperamos né? que não. Às vezes... O fator principal é a sinergia. Como é que a gente usa da sinergia para vincular no contrato, vamos colocar assim? Tem umas regras, né, de investimento que é o seguinte, chama lock-up. Você está dentro da empresa, fizemos uma fusão, você tem que ficar na empresa executando a tua atividade durante um período específico, você não pode sair. Senão você paga uma multa alta. Então, por exemplo, fizemos a fusão lá dessa empresa austríaca com a empresa de irrigação de Itajubá. Foram 2,5 milhões, 3 milhões de investimento para essa fusão que veio por bolso do sócio, um cash out, que a gente Era chama. mesmo 2 anos, né? Aí eles fizeram 4 anos. 4 anos de lock-up. O que quer dizer? Em 4 anos, aqueles executivos que estavam ali naquela empresa, eles não podem sair. Tipo um cadeadinho. É um cadeado. Se eles saírem, eles têm que devolver o investimento ou parcialmente esse investimento. Por quê? Eu não estou em um relacionamento de investimento pegando a sua empresa ou a sua. Eu estou pegando a mente por trás das empresas. Sem vocês, infelizmente, a não ser que esteja muito bem estruturada, ela não vai prosseguir. Então, a análise principal que todo investidor faz está por trás do CNPJ, está ali nas pessoas físicas. E essa humanização ela é muito importante. Quando o investidor ou o empresário não tem esse feeling para avaliar o sócio, complica demais. E aí transforma
transforma relacionamentos que seriam duradouros em Um inferno. em um inferno. Eu vou pegar o gancho aqui sobre sociedade. Né? Eu já tive umas 6 empresas e com sócios diferentes. Sim. 2 delas fracassaram e a culpa também é de quem escolhe o sócio, né? Então, muitas das vezes a pessoa entra numa sociedade, dá errado, eu tenho um caso que deu errado, mas você senta na mesa para escolher o sócio. Então, você também tem grande parte da culpa. E muitas das vezes a pessoa fica se vitimizando e vai terceirizando o problema ali, mas na verdade você tem parcela da culpa. Mas também é bem interessante quando você acerta o sócio. E eu acho que o principal para você acertar o sócio é buscar pessoas que têm um perfil diferente de você. Complementar. Né? Complementar. Porque aí você, né, a Tutal, que é uma experiência disso, eu sempre cito, né? A gente tem o Fernando, que é da área de tecnologia, eu não sou. E ele tem um perfil totalmente diferente do meu. Se fosse igual, a gente às vezes não estava crescendo, às vezes a gente já tinha acabado. O que conselho, Igor, que você dá para quem está escutando, que tá naquele embrulho de sociedade, ou que você sabe que não tá dando certo, que chega um momento da sociedade, você sabe, cara, não vai, né? Como que resolve? O que você pode aconselhar pro cara que tá naquele embrulho de sociedade, ele sabe que tem que desfazer, mas às vezes tem muita coisa em jogo, às vezes tem muito dinheiro em jogo, ou às vezes tem situações familiares também, que é comum dentro da, né? E se preciso, sair de maneira amigável, Né? né? E Sem quebrar o pau juridicamente. Que conselho que você dá? Quais seriam os passos? Bom, se formos considerar uma relação que não está envolvendo emoção, porque o grande problema é esse, quando a gente coloca a emoção na relação societária. Se tiver emoção ali, ou seja, tiver ego, tá? Eu indico para todo mundo um livro que chama O Ego é Seu Inimigo. É um dos melhores livros que eu já li. Porque o ego, ele prejudica tanto as nossas vidas societárias, principalmente, que, assim, é extremamente importante que nós saibamos saber lidar com ele. E o ponto que você mencionou é uma briga societária, uma grande discussão. O que eu faço nesse caso? O primeiro ponto é saber o que cada um está disposto a ceder para a continuidade ou não dessa empresa. Então, o que eu cedo, o que eu não posso ceder? Essa condição, ela passando pelo ego, digamos que a gente não tem uma condição emocional, só prática. A gente tem que avaliar a empresa quanto ela vale e ter as possibilidades. Você vai sair ou vamos diluir? O que a gente vai fazer? Tem que haver um acordo. O primeiro erro, na verdade, da relação societária começou antes, não só com a escolha, mas com a falta de documentação do que cada um faria. Por quê? O combinado não sai caro, essa frase é muito comum, mas como é que a gente combina as coisas no societário? Não é contrato social, é um acordo de sócios. O acordo de sócios, ele delimita as atividades de cada um e faz com que eu possa, inclusive, demitir um sócio extrajudicialmente, caso ele não cumpra alguns requisitos. Mas o acordo verbal ou documental? Documental. É um documento que, inclusive, você pode registrar junto à junta comercial. O que se faz antes de dar esse problema? O acordo de sócio eu delimito a matriz de responsabilidades de cada um. Ó, a sua atividade é essa, comercial, ou a sua é técnica, certo? A sua obrigação é gerir a equipe ou fazer com que isso funcione. E você é esse lado. Se você deixar de fazer, você tem prejuízos. Os prejuízos podem ser, inclusive, a exclusão societária, mas podem ser também diminuição de participações, diminuição de ganhos, e que vai afetar diretamente aquele sócio. E até eu posso forçar ele a vender as participações para mim por determinado valuation. Por que isso é importante? Essa ferramenta é muito útil, eu uso com todos os nossos clientes. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tive um relacionamento recente com alguns clientes que eram 3 sócias geniais, ótimas. Aí o pai faleceu, ela teve que assumir a fazenda do pai. Aí abandonou a empresa. Quem ia saber que isso poderia acontecer? Sim. E aí o acordo de sócio delimitava o que aconteceria nesses casos, ó. Aconteceu um afastamento compulsório, qual foi a decisão, até a condição de pagamento que eu pagaria a participação de quem ela saiu já estava descrita. Então, isso é uma ferramenta que os empresários se esquecem. Quando você está iniciando um relacionamento com poucos ou muitos sócios, o contrato social não basta. O que o contrato social diz? Eu tenho a participação A e você tem a B. 50 mil, 50 seu. Só que, se amanhã eu cruzar o braço, daqui 6 meses, a empresa está fluindo, começou a faturar, eu cruzo o braço e falo, quer saber, não vou trabalhar mais não. Eu ainda sou o detentor de 50%. Eu não tenho encargo nenhum. E ninguém pode me tirar esse 50%.
Aí o que vai acontecer? A empresa vai morrer, porque um vai ficar desanimado, porque está desbalanceado, vai morrer, vai perder propriedade intelectual, vai perder recursos, vai perder clientes, certo? Então é um prejuízo muito grande. Agora, se a gente tem alinhado, tá tudo certo. Digamos que tem um acordo de sócio, resolve facilmente. Não tem acordo de sócio, amigo, ou você senta com maturidade e discute todas as condições, abandona o ego, ou não vai ser resolvido. Aí existe processo judicial para delimitar, para reavaliar e dar prosseguimento. Infelizmente, é doloroso a partida, mas é assim que acontece. Essa é a palavra, maturidade. Isso é difícil demais. Nossa, em qualquer muito. relacionamento humano, né? Sempre Muito. vai, não sempre, né? Mas em muitas vezes vai despender para um lado. Senhores, infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa. Nossa, que tá abrindo a minha cabeça. Eu acredito que a cabeça de todo mundo, do Thiago, todo mundo, até o Bagui tá ali, né? Atento a tanta sapiência, tanta conversa boa aqui. E eu quero agradecer ao Dr. Igor pela oportunidade de aprender contigo. Eu acho que muita gente tá aprendendo e vai continuar aprendendo, porque você vai dar as redes sociais tudo pro pessoal seguir. Mas antes, eu só preciso que você resume em 1 minuto. Estamos falando de sociedade, de sinergia, de junção de empresas, sociedade com amigo e cônjuge. Dá certo? É difícil, né? Minha opinião pessoal, Ah. eu prefiro pagar pro parente não estar na empresa. Eu prefiro pagar para ele ficar em casa. Minha opinião empresarial, pode dar certo. A gente tem vários cases, eu tenho clientes que têm empresas familiares muito estruturadas, certo? A gente tem grandes exemplos regionais aqui, mas vamos pegar um grande exemplo que é a Samsung. Um dos maiores exemplos de empresas familiares da história é a Samsung. Mas por que a gente não pode desconsiderar isso? Porque a governança que eles estabeleceram funciona. Independente da familiaridade, existe governança, existe controle. Pode dar certo. Infelizmente comigo não deu. Espero que com vocês deem certo. Mas querem saber uma fórmula? Quero saber mais, depois na conversa. Quer saber... episódio. No outro episódio. Quer saber uma fórmula para dar certo as relações familiares dentro de uma empresa? Delimite exatamente a governança da sua empresa, respeite a hierarquia da sua empresa, independente da familiaridade. Mas você sempre vai estar comprando uma briga familiar em caso de conflito Ou empresarial. perder um amigo no Ou processo. você vai perder um amigo no processo. Infelizmente, é assim que acontece. Porque, mais uma vez, só para deixar o último recado, CNPJ não tem coração. Nós temos, CNPJ não. CNPJ não aceita desaforo. A gente tem essa sinergia, essa familiaridade, essa proximidade, mas o CNPJ ele não aceita isso. Então, se nós não nos comportarmos, entendermos que ele precisa ser cuidado da maneira certa, a gente vai acabar envolvendo sempre um relacionamento, amizade, sem avaliar os critérios, como muito bem o Thiago disse, complementares, os que somam para que a empresa cresça. Então, ser amigo não basta para que um CNPJ dê certo. Ser parente não basta. Saber que a pessoa é boa pessoalmente não quer dizer que ela seja um bom profissional. Então, cuidem das suas relações e, se acontecer de familiares e amigos, regulem juridicamente para evitar qualquer tipo de problema. Que é isso? Que aula! Que aula! Você tá maluco, ó. Ô, doutor, muito obrigado. Deixa tuas redes sociais, quem quiser te acompanhar aí, e até uma próxima. Muito obrigado, Cadu. Obrigado, Thiago. Obrigado, Tutalk. É sempre bom conversar a respeito desse tema. E minhas redes sociais, Igor Paz, doutor Igor Paz, LinkedIn, Instagram. Pode me procurar lá. Se tiverem alguma dúvida, eu sempre falo para quem eu mentoro, eu sou o eterno mentor de vocês. Perguntas, questões, pode mandar lá no WhatsApp para mim ou no Instagram. Vai ser um grande prazer. E eu espero que com esse podcast, além de vocês me conhecerem, também utilizem ferramentas para alavancagem. Eu utilizo no meu escritório, eu sempre aconselho a utilização da Tutalk para alavancagem de WhatsApp, e meus clientes já estão muito bem instruídos que sem uma ferramenta de automação, cuidado com os clientes, de marketing conversacional, infelizmente, no atual conjuntura não dá para crescer. Então, vamos crescer juntos, sigam nas redes sociais e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado imensamente, Cadu. Obrigado, Thiago. Vamos para cima. Valeu, doutor. Ô, Thiago, com feedback desse daí, encerra em alta, hein? Show de bola. Muito obrigado, Igor. A gente aprendeu muito contigo. Muito obrigado, Cadu. Para quem quer ficar mais por dentro da Tutalk, que não nos segue nas redes sociais, é a Agência Tutalk, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn também, e o nosso site agenciatutalk.com.br.
Valeu. Show de bola. Ó, vou fazer um trocadilho aqui com o seu nome. Se você tiver tendo problema na sua empresa, não faça guerra, faça paz. É isso aí. Vamos encerrando aqui. Me segue, Cadu Lopes com K lá em todas as redes sociais possíveis da face da terra. E até uma próxima.